Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos nesse momento, agradecer a Deus e a Jesus por estarmos aqui, por essa oportunidade bendita da reencarnação. Vamos agradecer aos nossos mentores e amigos espirituais, rogando para que tenhamos uma boa noite de estudos, de aprendizados. E vamos assim elevar o nosso pensamento até Deus, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre culpa, sentimento de culpa, o que vem a ser isso, né? O que gera esse sentimento em nós? Bom, primeiro, o sentimento de culpa é o sofrimento obtido após a reavaliação de um comportamento passado, tido como reprovável por si mesmo. Então, quando nós fazemos algo que nós não aprovamos, que nós não gostamos, nós sentimos essa culpa, nós geramos esse sentimento em nós. Tem uma outra definição que fala quando se viola a consciência moral pessoal, ou seja, quando nós pecamos ou quando nós erramos. E daí surge o sentimento de culpa. Culpa é um sentimento de tristeza, um apego ao passado, uma tristeza que é gerada porque hoje nós somos uma pessoa diferente daquela que nós gostaríamos que nós fôssemos. Então é muito comum nós ficarmos dizendo: eu não deveria ter feito isso, ou eu deveria ter seguido por esse caminho, ou se eu tivesse feito isso, ou se eu não tivesse feito isso. Então isso é muito comum em nós, né? E nós sentimos uma tristeza também por ter cometido um erro que deveria ter sido evitado. Então, a culpa, ela gera tristeza, porque hoje nós temos uma vida diferente daquela que nós imaginamos que teríamos, um apego ao passado, preso em algum erro que nós cometemos, gera também uma frustração pelo que nós somos, pelo que nós deveríamos ser na nossa visão, e gera também sofrimentos de ordem psíquica, tédios, desgostos, angústias, e tudo isso, todas essas emoções que é gerada pelo sentimento de culpa, elas abrem brechas na nossa defesa espiritual. E por essas brechas, alguns espíritos que porventura queiram nos prejudicar, eles vão chegar até nós. E aí eles vão atuando em nós, fomentando cada vez mais esse sentimento. Enfim, então são brechas que nós abrimos na nossa defesa espiritual. A culpa gera em nós, em cada um de nós, dois posicionamentos. É como se nós fôssemos duas pessoas. Uma pessoa que nós consideramos que é ideal, que é uma pessoa boa, uma pessoa certa, e uma pessoa que é a pessoa real, que é uma pessoa que erra, que é uma pessoa que tem suas falhas, uma pessoa que não é perfeita. Então, nós temos essas duas pessoas dentro de cada um de nós. E uma está sempre torturando a outra. A nossa mente faz com que a pessoa que nós consideramos como ideal torture aquela que nós somos na realidade. Aquela pessoa que tem falhas, aquela pessoa que não é perfeita. O eu ideal é o juiz e o eu real, que é quem nós somos de verdade, é o réu. E daí surge né, um comportamento que nós ouvimos muito falar, que é o perfeccionismo. Nós queremos ser perfeitos, não queremos errar, não queremos falhar. Mas nós nos esquecemos que nós não somos perfeitos. Nós temos ainda alguns pontos a melhorar. Então é muito comum as pessoas buscarem a realização do que elas são com base no que elas deveriam ser de fato, não ao invés do que elas são na realidade. Então é muito comum nós realizarmos ou idealizarmos uma imagem, um vislumbre do que nós deveríamos ser, ao passo que a imagem ideal, essa imagem que nós consideramos que é ideal,
Ela é contrária à nossa imagem real. A nossa imagem real, nós olhamos para erros que nós cometemos. Então, isto gera um sentimento de autotortura, autoaborrecimento, autocastigo, autopunição, e tudo isso conduz para a culpa. Quanto maior for o nosso modelo perfeccionista, maior será esse sentimento de culpa. E a culpa também surge, então, devido à relutância em nos aceitarmos como somos de fato. Buscamos uma imagem irreal e esquecemos do ser real que nós somos. É uma incapacidade que nós temos de lidar com o erro, com a imperfeição. Poderia ser o sentimento de culpa uma virtude? O sentir-se culpado uma virtude? Não, porque no processo de transformação interior, o sentimento de culpa, ele gera uma máscara atrás da qual nós nos escondemos. Esperamos que esse sentimento garanta mudanças, mas nunca dá certo, porque nós não agimos como nós somos de fato. Os erros dos quais nós nos culpamos são aqueles erros que nós menos corrigimos se nós pararmos para pensar um pouco. Então nós fazemos, puxa, eu não devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo, eu não devo agir dessa maneira. Mas o que a gente faz para corrigir isso? Nós sabemos que não devemos agir assim, mas o que fazemos para corrigir? Então a culpa ela gera uma sensação de autodesprezo, não há respeito pela nossa natureza, pelos nossos limites, pela nossa fragilidade. E como nós falhamos muito perante a expectativa de alguém, há uma cobrança interna muito grande dentro de nós. E essa cobrança interna, de onde que ela vem? Ela vem lá do nosso passado, da nossa infância. São as vozes dos nossos pais, nossas mães, as pessoas que nos orientaram, mestres, e outras pessoas que ainda estão dentro de nós. E quando nós éramos pequenos, falavam, não faz isso, não faz isso, não vai acontecer isso. A intenção era sempre a melhor, é sempre nos educar e nos mostrar um caminho reto. No entanto, algumas coisas, né, algumas dessas vozes fazem com que nós nos sintamos culpados quando nós não atendemos às expectativas delas, certo? Então, por exemplo, nós falamos assim para o filho: você tem sempre que tirar 10 na escola, né? Porque você só estuda, a sua obrigação é tirar 10. Então, aquilo lá no nosso inconsciente fica lá, a obrigação sua é tirar 10. O que acontece quando ela tirou 9? 9,5, que também é uma nota excelente. Mas o que acontece quando ela tirou 9, 9,5? Ela começa a se sentir culpada porque ela não tirou 10, porque a obrigação dela é tirar 10. Então, esse tipo de coisa fica gravado no nosso subconsciente. E daí, então, é que surge esse sentimento de culpa, essas crenças que nós temos, que são crenças que limitam o nosso crescimento, limitam nós sermos como nós somos de fato, cria falsas convicções, falsas verdades que nós cremos e que são errôneas. Então, são crenças que limitam a nossa personalidade, limitam nós sermos como nós somos de fato. E a primeira crença falsa, a primeira crença que nós consideramos aqui é a possibilidade de perfeição. Por quê? Nós não somos perfeitos. Quem acha que é possível ser perfeito, quem acredita que está aqui para ser perfeito, quem acha que deve procurar a perfeição, vai viver constantemente atormentado pelo sentimento de culpa. Porque achar que é possível viver sem cometer erros é fruto da nossa fantasia a respeito do mundo e a respeito da vida. Desculpa. O ser assim torna-se falso, evita encarar de frente suas limitações e desempenha um papel sem base na sua real capacidade. Ele não age conforme ele é de fato. Aquela luta que nós falamos entre o ser real e o ser ideal. E aí o que acontece? As pessoas começam a criar fachadas, máscaras, para manipular e impressionar os outros. As pessoas deixam de ser como elas são na essência. É muito comum, a gente pode citar um exemplo disso no relacionamento conjugal. Quem que nós amamos? Nós amamos a pessoa com quem nós casamos
ou nós amamos a imagem de perfeição que nós esperamos que essa pessoa tenha. Então, se nós queremos um cônjuge perfeito, a gente vai ter constantemente problemas no nosso relacionamento. Porque do mesmo modo que nós não somos perfeitos, ele também não é. Então, as pessoas, é muito comum as pessoas acreditarem que errar é humano, mas elas não acreditam que são humanas. E assim se torturam por serem imperfeitas, se punem, torturam e punem os outros por serem também imperfeitos. E tudo isso ocorre na esfera sutil do nosso cérebro, lá no subconsciente. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. A gente vai vivendo, morrendo, vivendo de novo e fica nesse ciclo vicioso, esquecendo de trabalhar a nossa realidade, quem nós somos de fato. Uma outra crença falsa, a relação entre o erro e a culpa. O sentimento de culpa provém dos erros cometidos? A maioria das pessoas pode responder que sim. No entanto, elas dizem, né, é muito comum elas dizerem que não pode haver erro sem culpa. Se isso é verdade, há um problema insolúvel. Por quê? Porque as pessoas ou vão passar a vida inteira tentando acertar sempre, evitando assim o sentimento de culpa, ou seja, ser perfeito, o que é impossível, ou vai passar a vida inteira se sentindo culpada porque vai errar. Então, há um sentimento aqui o qual que não tem solução. Perfeito ninguém vai ser. Ah, se errar eu vou me sentir culpado. Então, como é que fica essa situação? Mas, se a culpa não decorre do erro, não é? Então, nós falamos lá atrás, a pergunta era: a culpa decorre do erro? Sim. Se responder, desculpa, não, né? Porque se for sim, a gente vai ter um problema insolúvel. Se a culpa não decorre do erro, da onde que ela surge então? A culpa surge do modo como nós nos colocamos diante do erro, da raiva por termos errado. Culpa e erro são duas coisas bem distintas. O erro é um modo de fazer algo diferente, fora do padrão. O erro por exemplo, o que seria um erro, né? Se for contrário às leis divinas, é um erro, né? Vai afetar a vida pessoal e a vida dos outros. Tudo que fere a lei de Deus é um erro, ok? Então, se nós cometemos um erro que é contrário às leis divinas, conscientemente nós sabemos que estamos fazendo algo que não é adequado, que não é execuível. E nós erramos ainda porque nós somos imperfeitos, não temos a total compreensão das leis divinas. Porque se nós compreendêssemos as leis de Deus na essência, nós pensaríamos duas vezes antes de fazer algo que contrariasse essas leis. Mas, no entanto, isso é um processo natural da nossa evolução. Por isso, nós ainda estamos num planeta que é considerado um planeta de provas e expiações. A culpa, ela vem de nós, da crença que nós temos, que foi criada lá atrás, na nossa infância, que é errado errar, que cada erro deve corresponder a um castigo, uma punição. Por isso, nós não queremos errar. Então, o sentimento de culpa, quando nós sentimos culpa, é uma punição que nós mesmos nos damos por algum erro, alguma coisa que nós cometemos. Porém, nós sabemos que a nossa evolução, o nosso crescimento só ocorre quando nós erramos. Então, quando nós assumimos os erros, aceitamos que erramos, assumimos a responsabilidade pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer, ocorre aí o quê? A nossa mudança interior. Quando a gente começa a fazer essa reflexão, nós começamos a mudar a nossa forma de agir. E como é que nós vamos mudar o que está gravado lá no nosso inconsciente, que são crenças que limitam nós nos expressarmos como nós somos de fato? Como que nós mudamos isso? Nós mudamos isso a partir do momento que nós começamos que a mente inconsciente são comandos da mente consciente que nós recebemos e ficam gravados lá na mente inconsciente. Então, que tipo de comando a gente está dando agora para a mente inconsciente? Então, quando nós começamos a fazer essa análise, assumir aquilo que fizemos, aceitar que nós erramos, assumir a responsabilidade e avaliar o que fazer para não cometer isso de novo, nós iniciamos esse processo de mudança. Então, nós estamos dando uma outra mensagem para o nosso inconsciente. Ó, agora a coisa é um pouco diferente.
Eu estou pensando de maneira diferente, eu estou agindo de maneira diferente. E assumir o erro não é sentir culpa. Não precisamos sentir culpa. É aceitar que erramos, que somos imperfeitos e nós nos responsabilizamos pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Se nós pudermos reparar o erro que nós fizemos, excelente. Se não puder, nós devemos o quê? Trabalhar para não errar novamente, não é? Se a gente for olhar, tem um livro que chama-se Buscando o Ser que Eu Sou, né, do Ike Praha, e nesse livro ele cita o quê? Que o erro é uma demonstração de como nós somos de fato. Então, quando nós erramos, cometemos algo que não é legal, que não é bom, nós estamos botando a nossa essência para fora. É um solavanco no caminho traçado. É um lembrete de que nós não estamos lidando com todos os fatos que envolvem a nossa existência, que envolvem aquela situação. E quando nós damos ouvidos a isso, ao invés de a gente ficar se lamentando, nós estaremos crescendo, estaremos evoluindo, certo? Então, o erro é uma oportunidade que nós temos de evoluir, de melhorar. Então, às vezes é preciso que ele venha à tona para que nós despertemos para a nossa realidade e possamos assim melhorar. E o erro pode ser bom, porque as grandes ideias que hoje nós temos vieram de grandes erros no passado. A energia elétrica, por exemplo, a luz, né? O telefone, os computadores. Imagina quantos erros não foram cometidos antes de nós termos todo esse aparato que nós temos aqui, a internet, que nos possibilita estar fazendo os nossos trabalhos online enquanto passamos aí pela epidemia do Covid. Então, o erro ele pode ser bom, porque ele quando a gente só costuma dizer assim, só faz quem erra, né? Então, a pessoa que quer mudar, quer ser uma pessoa melhor, ela vai errar. Ela vai errar até ela ir se depurando, compreendendo por que ela está errando e trabalhando essas questões. Mas, por que nós erramos? De onde provém os erros que nós cometemos? Para chegar nessa questão, vamos falar um pouquinho sobre quem somos nós. Nós somos espíritos encarnados no momento, né? Buscando uma evolução, ou seja, somos espíritos imperfeitos. Nós temos uma energia, né? Então, nós somos o espírito, é uma energia atuante. E essa energia ela tem poder de influenciar e ser influenciada, ou seja, nós podemos influenciar outras pessoas e ser influenciado por outras pessoas, por outros espíritos, digamos assim. O que trazemos para essa vida ou para a atual encarnação? Quando nós renascemos aqui, o que nós trazemos? Nós trazemos junto conosco todas as reminiscências e tendências adquiridas nas vidas anteriores. E o que seria isso? É um acervo da experiência de todas as nossas vidas antes desta. Nós temos vários corpos, né? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque não é o objetivo da palestra, mas nós temos nosso corpo físico, corpo perispiritual, enfim, nós temos alguns corpos, né, espirituais, além do nosso corpo físico, e em um deles, em camadas magnéticas muito sutis, essas experiências, né, o nosso acervo, está lá, gravado, incrustado, e faz parte de nós, é quem nós somos. Assim, nós temos pontos positivos e pontos negativos, experiências edificantes, experiências negativas, tudo arquivado nessa memória espiritual. E quando nós reencarnamos, tudo isso vem junto conosco, no intuito de que aquilo que temos de bom colocar em prática e o que for menos positivo, trabalhar. É assim que nós evoluímos, é assim que nós melhoramos. Sabemos que esses pontos negativos vão comprometer o fluir normal das energias, né, de quem nós somos. E aí vão surgir algumas tensões, né, no nosso dia a dia. E essas tensões geram impulsos, né? A gente está falando aí do nosso sistema nervoso, que vai afetar a nossa vida. Nós não nos recordamos desses desequilíbrios, né? Mas eles são nossa propriedade. E buscamos o resgate voluntário ou compulsório dos mesmos, né? Os desequilíbrios são esses pontos fracos que nós temos, né? Ou as nossas falhas, ou aquilo que a gente ainda não conquistou. São as reminiscências caracterizadas pelas tendências instintivas que nós ainda temos. Então, o impulso é um estado de excitação que ocorre no sistema nervoso central
que surge como resposta a um estímulo, a uma tensão, né? Que pode ser externa ou pode ser interna. O que seria um impulso? Conversas, insultos, pessoas, palavras, bebidas, cenas, qualquer coisa, né? E nosso cérebro reage fortemente a esses estímulos, criando um impulso que é sentido em forma de súbita emoção ou comando imperioso no nosso sistema nervoso. E aí nós temos duas reações: ou nós ficamos irritados, ou nós ficamos calmos e pacientes. Aí aí é que vai o nosso trabalho, né? Quando a gente recebe um impulso desse, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar duas vezes, vamos contar até 10, ou vamos ter uma reação imediata? Então aí que é o ponto, né? Que nós precisamos focar se realmente nós quisermos trabalhar essas questões dentro de nós. E o que nós temos que fazer então? Nós temos dois caminhos. Ou nós repetimos o erro, agravando a transgressão, mantendo-se infeliz, ou nós trabalhamos o perdão, que corrige o desequilíbrio. E esse perdão é não só o auto-perdão, como também o perdão para os nossos irmãos. E o perdão é muito comum, né? Nós vemos a pessoa às vezes se perdoar quando ela está chegando no final da vida, na beira da morte. Por quê? Quando a pessoa já está no final da vida, na beira da morte, ela começa a relembrar da sua vida. E o que vem a primeira tona para ela? As boas lembranças, né? Os bons pensamentos? Não. Os erros que foram cometidos. É a primeira coisa que vem à mente. Então a gente lembra os erros que nós cometemos, o que nós deixamos de fazer como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como profissional, como vizinho, seja o que for, né? E nós sentimos um remorso, começamos a sentir remorso pelos erros que nós cometemos. E aí qual é a primeira reação que nós temos? Perdão. Então nós começamos a avaliar, pedimos perdão para as pessoas, às vezes a gente não pede para nós, né? Nos esquecemos de pedir para nós, mas pedimos perdão para as pessoas. O perdão é uma palavra hoje muito, ainda um pouco perdida na nossa vida, né? Principalmente o auto-perdão, que é muito importante nesse processo. E se nós falamos que a culpa é a vergonha da queda, né? Porque quando nós erramos, quando nós sentimos culpa é porque nós caímos, o auto-perdão é o elo entre a queda e o levantar de novo, e levantar rápido, e seguir em frente. Então, o auto-perdão é o recomeço. Ele com relação ao perdão, ele é pessoal e é intransferível. Eu me perdoo, por exemplo, pelos erros que eu cometi, por não ser perfeito, pela minha natureza humana, que é falha, pelas minhas limitações, por não ter poder absoluto, por não estar em todos os lugares, por não saber tudo e vai por aí afora. Quando nós pedimos perdão aos nossos irmãos, às outras pessoas, é como nós dizemos para eles que nós já nos perdoamos. Então, a partir do momento que nós nos perdoamos, nós agora estamos pedindo o perdão dele. E o perdão restabelece a nossa própria unidade, o nosso ser integral, quem nós somos de fato. Tá bom? O perdão também trabalha essa questão de unir o que a culpa dividiu, representa uma aceitação integral daquilo que já passou, do que já aconteceu, daquilo que não tem jeito. Já erramos, já fizemos, o que a gente pode fazer? Se tivesse uma máquina do tempo, né, ainda não tem, pode ser que no futuro tenha, mas assim, a gente sempre vê, né, só fazendo um parênteses aqui, nos filmes de ficção científica, quando tem uma máquina do tempo, o que eles falam? Não mude o passado, por causa das consequências, do efeito temporal e tal. Enfim, a gente não tem como voltar atrás e corrigir aquilo que nós já fizemos. Então, qual é o caminho? Ou a gente fica se culpando pelo que nós fizemos, ou nós trabalhamos a questão do perdão, que é um encontro amoroso e corajoso com a nossa realidade, né? O auto-perdão com o eu interior. E perdoar, quando nós trabalhamos a questão do perdão, nós aceitamos a vida como ela é, nos altos e nos baixos, porque nós vivemos num planeta imperfeito. O auto-perdão é como se fosse um adeus ao passado. Saber perder o que já está perdido, o que já foi. Não adianta a gente ficar preso lá no passado, porque já foi, já aconteceu. Então, o auto-perdão, ele traz
junto de nós o passado, o presente e o futuro. Como? A partir do momento que você se perdoa pelo que você fez lá atrás, você começa a trabalhar no presente. Para quê? Para não cometer de novo aquela atitude no futuro. Então, passado, presente e futuro caminham juntos. E quando nós trabalhamos o auto-perdão, nós adquirimos paciência diante da nossa sombra, da escuridão, e começamos a olhar a aurora como se nós olhássemos a aurora no fim da noite, que é o futuro. Começamos a ter uma visão melhor do futuro, uma outra visão, uma visão mais amena, mais feliz. Então, o auto-perdão nos proporciona a alegria de viver. É como se a gente sacudisse a poeira, né? Ah, agora eu vou levantar e vou seguir em frente. E promove a nossa renovação, né? A nossa mudança interior, fazendo com que a nossa estima cresça também. E o mais importante do que cometer erros é ter a oportunidade de repará-los e evoluir. Para a gente terminar, tem um texto muito bacana do Frederick Peus, que diz assim, ó, que isso fique para o homem. Tentar ser algo que não é, mais ou menos assim, tá? Estou falando por alto. Ter ideias que não são atingíveis, ter a praga do perfeccionismo, de forma a estar livre de críticas, é como nós abríssemos uma senda, né, para a tortura mental. Não seja um perfeccionista. Perfeccionismo é uma maldição, é uma prisão. Quanto mais nós trememos, mais nós erramos o alvo. Então, se nós queremos acertar, se nós queremos evoluir, a gente não pode estar. O nosso alvo, né, é a renovação interior, a gente não pode estar tremendo, a gente tem que estar firme. Não tenha medo dos erros, porque os erros não são pecados. São formas de fazer algo de maneira diferente, talvez criativamente nova, como nós falamos, podem ser até bons. Não fique aborrecido pelos erros. Alegre-se por eles, porque quando nós erramos, a gente teve coragem de dar algo de nós. Mesmo que a gente tenha prejudicado alguém, aí nós temos a oportunidade do reparo, né, da reparação, aí vai de cada um. Deus é perfeito, a natureza é sábia e perfeita, a vida é perfeita. Nós não. Nós somos obras de Deus, filhos da perfeição, mas ainda somos imperfeitos. Como Pai amoroso e justo, Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos conquistar a evolução pelos nossos próprios méritos. Não se culpe pelos seus erros, pelos seus equívocos. A culpa irá te levar para o abismo das ilusões. E nós, né, ao nos culparmos, estaremos nos afastando do plano inicial de Deus, que é que nós sejamos um dia perfeito como Ele, como Jesus. Tá bom, meus amigos? Então essa mensagem que eu quero deixar hoje aí para nós, com relação à perfeição, com relação à culpa, sentimento de culpa. Nós não somos perfeitos, nós falhamos, nós temos várias questões para serem trabalhadas dentro de nós, mas temos que deixar quem nós somos sair, se manifestar. Ah, mas eu não quero que as pessoas vejam que eu sou assim, que eu sou assado. Então muda, trabalha. Mas não cria uma máscara, não cria uma capa para esconder quem você é de fato. Porque se você não colocar para fora, a vida vai nos encaminhar para uma situação que você vai ser constrangido a colocar aquilo para fora, para manifestar quem você é de fato, para que você possa trabalhar essas questões, para que você possa melhorar, para que você possa evoluir. É assim que acontece, porque senão como é que a gente vai melhorar? Como é que nós vamos evoluir? Então, não tenham medo de errar, acreditem em vocês, lembre-se que Deus não nos criou para o sofrimento, Deus nos criou para sermos felizes e é o objetivo de todos nós, de Deus, da própria espiritualidade que nos assiste, que nós possamos ir trabalhando essas questões e melhorando, evoluindo. Para isso nós estamos aqui. Então que nós possamos ganhar esta encarnação, que nós possamos sair dessa encarnação um pouquinho melhor do que a gente chegou, trabalhando algumas questões, melhorando um ponto aqui, um ponto ali,
Porque esse é o caminho, essa é a jornada a que todos nós nos propomos, tá bom? Peço a Deus que abençoe a todos nós. Gratidão pela oportunidade, gratidão por vocês estarem me ouvindo. E vamos assim então fazer uma prece para que nós possamos encerrar essa atividade. Agradecemos a Deus e a Jesus por essa oportunidade bendita. Vibramos intensamente para que haja mais amor, mais paz em todo o nosso planeta, mais harmonia, por todos aqueles que sofrem, todos aqueles que se encontram passando por provas, todos os sofredores do corpo e da alma, vibrando pelo nosso país, por todos os povos, vibrando pelas equipes médicas que estão cuidando das pessoas afetadas pelo Covid. Vamos vibrando por todas as religiões, todas as igrejas, casas espíritas, muitos ainda fechados, mas que nossos corações permaneçam ligados com Deus, com Jesus, com todos esses locais que nós frequentamos. E em breve todos nós estaremos novamente juntos. E enquanto isso, que nós possamos criar em nossa casa um santuário, que é o que deveria ser, e agora nós temos essa oportunidade, um santuário de paz, de harmonia e de luz. Que Jesus nos abençoe a todos, que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos.